não é de hoje que o Rick Riordan vem demonstrando um carinho bem especial para nós semideuses brasileiros. E desde o começo da publicação dos livros dele aqui no Brasil, ele sempre dá uma atenção, ele faz postagem nos blogs deles falando sobre o Brasil e sobre os semideuses daqui, seja falando sobre os eventos de lançamentos que ocorrem por aqui, do Per Jackson Day ou dos presentes que ele ganha dos fãs brasileiros. E para quem não sabe, foi um fandom brasileiro que deu para ele o apelido de Tio Rick. E só para vocês terem uma ideia como ele gostou mesmo desse apelido carinhoso, a turnê lançamento da Torre de Nero, ela se chama As Provações do Tio Rick. Além disso, já até ganhamos uma publicação especial lá no site do Rick Riordan. E essa matéria explica o apelido carinhoso, o Uncle Rick, que vem sendo usado desde 2013 pelo fandom brasileiro nas redes sociais. E como se não bastasse, o Rick Riordan mencionou o Brasil de diversas formas, desde citações, referências e até mesmo os personagens brasileiros em suas publicações do universo do Acampamento Meio Sangue e de todo o Riordanverse. Ou seja, tanto em Per Jackson Olimpiano, As Crônicas dos Kane e A Provação de Apolo, nós temos referências e é sobre essas referências que nós iremos falar hoje. Reunimos todas essas citações e nós iremos então mostrar cada uma delas que o Rick Riordan fez carinhosamente para esse fandom gigantesco que ele tem aqui no Brasil. Uma das primeiras citações do Brasil vem em O Último Olimpiano, lá na página 285. Há um diálogo entre Prometeu e o Cronos, em que em um momento de raiva o Cronos utiliza sua foice e acaba cortando e derrubando o mastro da bandeira do Brasil. A gente sabe que esse prédio das Nações Unidas, ele possui a bandeira de todos os países que fazem parte da ONU. E o Rick Riordan escolheu justamente a bandeira do Brasil, o mastro da bandeira do Brasil, para ser cortado e derrubado e acaba matando uma Dracaena, que é uma daquelas guerreiras reptilianas que fazem parte do exército do Cronos. Essa é uma menção pequena e bem minuciosa, mas a gente já pode ver ali, o Brasil teve uma participação na batalha final, na Batalha de Manhattan, matando uma Dracaena com a sua bandeira. A próxima menção chega a ser uma homenagem. É a personagem Cleo, das Crônicas dos Kane, onde ela é uma maga brasileira, nascida no Rio de Janeiro, que decide ir até a casa do Brooklyn, aonde ela vai cuidar da biblioteca ali. O caminho que ela segue é o caminho do deus Thoth, o deus do conhecimento. Nós conhecemos ela no Trono de Fogo, porém ela aparece também em A Sombra da Serpente, onde ela tem um papel muito importante, que ela acaba descobrindo qual era o plano do inimigo. E sim, ela fala português, mesmo sabendo até egípcio antigo. A gente tem algumas menções de ela falar português. Ela chama o Khufu de babuínozinho. Isso está até mesmo na edição americana do livro. Ainda nas Crônicas dos Kane, lá na página 150 do Trono de Fogo, a gente tem menção de uma das coisas cujo o Brasil é mais conhecido lá fora, o futebol. Entra uma conversa entre o mago Vladimir e o deus Sete, que ele tem que responder uma pergunta para ele, porém Sete responde ironicamente que ele gosta do Brasil na Copa do Mundo, meio que tirando com a cara do mago Vladimir. E com essa, mais uma vez, o Rick Riordan escolheu o Brasil para um momento mais cômico entre seus livros, o que deixa nós, fãs brasileiros, com o coração um pouquinho mais aquecidos. E agora nós vamos falar de uma das menções mais queridas pelo fã do brasileiro. Ele é brasileiro, e ele aparece primeiramente e principalmente em O Oráculo Oculto, o primeiro livro das Provações de Apolo, um filho de Hebe e também um campista do Acampamento Meio Sangue. O nome original dele é Paolo, na edição em inglês. Porém, para adaptar melhor a homenagem, a tradutora do livro Oráculo Oculto sugeriu à editora Intrínseca deixasse o nome dele na edição traduzida para Paulo, que deixa o nome com uma cara mais brasileira, o que é realmente verdade, bem mais brasileiro do que Paulo. A tradutora do livro Oráculo Oculto revelou essa informação para o podcast Desvendando o Olimpo, que são nossos parceiros e a gente recomenda vocês darem uma olhada no podcast deles, viu? Outro ponto interessante sobre o Paulo é que, por ele ser filho da deusa Hebe, a deusa da juventude, alguns fãs acreditam que possa ter sido uma homenagem para a grande apresentadora Hebe Camargo, que é conhecida como a rainha da televisão brasileira. Sem falar que a apresentadora também tem o sobrenome Monteiro, que lembra bastante o sobrenome do Paulo, que é Montes. Porém, infelizmente, a apresentadora veio a falecer no ano de 2012.
Falando um pouco mais sobre o Paulo, a gente não sabe exatamente de que estado brasileiro ele veio, mas a gente sabe que ele fala português fluentemente, assim como também ele fala e entende o inglês. Uma das coisas mais fofas do Paulo que a gente tem é que ele, no Oráculo Oculto, presenteia o Apolo com uma bandeira do Brasil. E o Apolo acredita até que essa bandeira tenha propriedades mágicas, o que vem a ser bem fofo, né? Pois fica bem nítido na série que o Paulo tem muito orgulho de ser do Brasil e ele gosta de mostrar que ele é do Brasil. E com isso nós temos o nosso segundo personagem brasileiro do Jordanverse, Paulo Montes. Sabemos que com o acampamento meio-sangue é para semideuses gregos e o acampamento Júpiter é para os semideuses romanos, nós não temos, como podemos dizer assim, um refúgio para semideuses aqui no Brasil. Mas isso é diferente dos gnomos. Os gnomos são os refúgios dos magos egípcios e eles existem espalhados pelo mundo todo, ao total de 360 gnomos. Lá na Sombra da Serpente, na página 131, o Walt Freestone está conversando com o Carter Kane sobre impedir ajuda aos outros gnomos para a guerra contra a Apophis, a Serpente do Caos. Fala sobre contactar o gnomo de São Paulo. Um dos 360 gnomos é na cidade de São Paulo. Isso é o que chega a ser bem legal, até para aquelas pessoas que pensam em ter um acampamento aqui no Brasil, ver essa interação de saber que existe um gnomo na cidade de São Paulo. Quem sabe não existem outros pelo Brasil também, é uma teoria que existe, eu acho isso muito bacana, essa citação nos livros. Para finalizar, nós temos que talvez possa ser a melhor das citações do Brasil em todo o Jordanverse. Como nós sabemos, o Monte Olimpo, a casa dos deuses, costumam mudar pela civilização ocidental, dependendo aonde é o centro do mundo atual. Que, por exemplo, da Grécia ele já foi para Roma e hoje atualmente está nos Estados Unidos, em específico no Empire State. Em uma dessas, o Apolo diz que Atena vem insistindo para que o Panteão mude o Monte Olimpo para o Brasil e disse que ela vem treinando e aprendendo o seu português, incentivando os outros deuses a também fazerem isso. Isso acontece na página 106 do Oráculo Oculto e é uma das maiores e grandes homenagens que a gente tem para nós do fandom brasileiro, dizendo que sim, o Monte Olimpo e os deuses deviam se mudar para cá. Eu acho, tipo assim, essencialmente incrível a gente saber, tipo, a deusa Atena, a deusa da sabedoria, querendo convencer o panteão que eles deveriam viver aqui no Brasil. Mano, eu arrepio todinho. Bem, com todas essas menções, a gente pode chegar a dizer que o Rick Riordan ama muito e considera muito o povo brasileiro. Mas, então isso nos leva a uma pergunta. Por que então ele nunca veio aqui para o território brasileiro? A resposta para isso é que o Rick Riordan utiliza muito do seu tempo para escrever os livros e ele possui algumas deadlines com as escritoras, ou seja, ele tem um tempo e um prazo para poder entregar esses livros à editora. Com isso, ele acaba não tendo muito tempo para poder viajar e vir para outros países como o Brasil. Isso é o que ele sempre diz quando ele é questionado sobre vir para o Brasil. Porém, a boa notícia é que com a chegada de A Torre de Nero, a finalização das provações de Apolo, ou seja, o livro final que vai fechar essa grande saga do Jordanverse, ele declarou que agora ele está mais sem deadlines, ou seja, ele não tem mais prazos para entregar novos livros, o que daria tempo e então, quem sabe, uma possibilidade dele estar fazendo uma viagem aqui para o Brasil. Ainda mais com a série de Percy Jackson vindo por aí, ele bem poderia fazer uma pontinha por aqui na divulgação da série. Isso seria muito bacana. E só para vocês terem uma ideia, em 2012 foi feito um abaixo-assinado para que o Rick Riordan viesse até o Brasil. Infelizmente, não deu certo. Mas é aquela coisa, nunca basta sonhar. Vocês curtiram essas menções do Brasil? Vocês sabiam delas? Existe alguma que a gente deixou passar? Não esquece de deixar aqui no comentário. Também não esquece de curtir, dar o seu like, oferendar aos deuses, comentar, compartilhar o nosso vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Então ficamos por aqui e até mais, semideuses!